O Conexão está de volta e o assunto agora é mídia e as crianças. A base para a nossa discussão é um depoimento do jornalista Marcelo Taz. No texto, Marcelo discute a respeito da convergência digital, TV pública e o papel das crianças neste contexto. É comum ouvirmos falar que as crianças têm uma facilidade para mexer com novas tecnologias. Qual a influência que isso está gerando no desenvolvimento da criança? Bom, muitas vezes a gente escuta falar assim, nossa, as crianças já nascem sabendo mexer com celular, computador e tudo em geral. Mas a que ponto e de que maneira? Que eu acho que são perguntas que a gente precisa refletir, porque assim, sabe mexer de maneira técnica, mas não sabe criticamente, não sabe a consequência que isso pode ter se vier a usar de maneira errada. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos que tem uma rede social, isso pode ter uma consequência positiva ou negativa, dependendo da situação. Então, a gente tem que pensar muito nesse sentido. E, além do que, a transmissão de conhecimento não é mais a mesma. A gente pode ver por aqui que o professor agora, ele é um mediador e não o único polo de conhecimento. Então, essa criança chega na escola já com uma ideia totalmente diferente. Ela chega com pré-conhecimento, ela não chega nos tempos dos meus pais, por exemplo, eles chegavam na escola, tinham que ficar sentadinho, não podia responder, não podia nada. Hoje em dia, as crianças já chegam para questionar esse professor. Então, ele tem que estar preparado, mas essa criança também tem que ser preparada em casa, porque não é um papel somente do professor, mas os pais, a sociedade em geral tem um papel muito importante nesse desenvolvimento dele com essa tecnologia, né? E assim, a quantidade de informação, a qualidade da transmissão que a gente recebe, são muitas informações que essas crianças estão expostas. Ela vai assistir um desenho, no intervalo do desenho aparece um monte de propaganda por exemplo, que as bonecas que nós brincamos não faziam metade das funções. Você tem criança em casa, Eu Michele, tenho então me criança em conta, casa. conta pra gente como que é essa relação. Pois é, a relação entre a tecnologia e a minha filha, como o Ronaldo citou, é o seguinte, ela gosta muito de assistir, por exemplo, vídeos no YouTube. Ela tem 3 anos. E ela coloca sozinha, inclusive. E ela coloca sozinha, mas como que ela aprendeu? Que idade que ela tem? Ela vai fazer 3 anos. E ela coloca os vídeos sozinha. Sozinha. Para a gente perceber como que é a relação. Aí eu fui perceber como que ela identificou o ícone do YouTube no celular. Porque é o único ícone vermelho com branco. Ela foi pelas cores, porque na escola ela está aprendendo as cores. Tá, mas ela não sabe escrever Turma da Mônica, por exemplo. Mas ela percebe pela quantidade de letras que está escrito na barra de endereços e ela vai certinho. Sem dizer que agora você pode gravar um áudio e aí ele busca. Sim. Então, Se for no Google. não necessariamente ela precisa nem saber contar, nem saber cor, basta saber falar. Sim. Tá muito e mais vai fácil. muito mais fácil. Pelos desenhos, porque vem aquelas miniaturas do lado, que tem a miniatura do desenho lá e ela vai certinho no desenho que ela quer, que ela reconhece. O site por si só já recomenda vídeos, né? Então, se ela assiste com frequência, esses vai vídeos aparecer sempre. Cria um ali. histórico, né? E o meu histórico, por exemplo, tem um monte de desenhos animados. Pra ela fica Brasileiros, americanos, até um desenho russo ela está assistindo. Cultura é Cultura globalizada. Muito bem. Mas o Marcelo Taz não faz uma discussão que eu acho que é legal. Porque, de fato, a molecadinha domina a tecnologia com muito mais facilidade que a gente. E aí, claro, não tem esse domínio crítico, mas tem o domínio da tecnologia. Muito rapidamente, a criança sabe usar, às vezes, o nosso celular de um jeito que a gente não sabe. Ele consegue descobrir funções que a gente não descobre, né? A garotada tem muita facilidade. Mas o que me preocupa é que muitas vezes os pais, e aí é um recado para os pais que estão acompanhando a gente, que não tem a ver com o texto do Marcelo Taz, mas que é um recado para os pais, porque se você transfere a responsabilidade pelas tecnologias de sua casa para o seu filho e você não aprende a lidar com isso também, você não tem a mínima ideia
do que o seu filho pode, ou o que o seu filho pode estar fazendo na rede. O que ele está vendo. Exatamente. Porque pai é pai, tem que monitorar, não tem conversa, né? Tem que acompanhar, e principalmente a molecadinha. É que, na verdade, os pais acabam ficando refém desse filho, porque ele não sabe como mexer, ele não sabe como monitorar. Então, ele fica... o filho falou que é isso e ele acredita que é isso porque ele não conhece. E aí o problema fica maior ainda. Ou transfere para o celular, ou para o tablet, ou para o notebook, a função de cuidar da criança. Sim. Dá o objeto na mão da criança e transfere toda a responsabilidade. Não, ele está no celular. É porque aí ele fica bonzinho, né? É porque daí ele fica quietinho. Mas nem tudo que está ali exposto É bom pra é ele. bom para a criança. Existem alguns desenhos animados, por exemplo, que ensinam as crianças a xingar, a bater no amiguinho. Então, se você não tiver uma leitura daquele desenho, do que a criança está vendo, você vai criar um sério problema em casa. Monstrinho. Um monstrinho. O programa Conexão não termina por aqui. No próximo vídeo, o assunto é mídia e educação. Fique conectado com a gente.